Você sabia que o Donald, aquele pato mal-humorado, encrenqueiro, com roupa de marinheiro, já participou da Segunda Guerra Mundial? Pois é, essas histórias já têm quase 80 anos, e uma delas foi vencedora do Oscar de curta de animação. Nunca foi dublada no Brasil e foi parar na Justiça da Rússia. Acompanhe este momento histórico com um asterisco, porque aqui pensamos com Aristóteles. O objetivo da guerra é a paz. Fala pessoal, eu sou o Dallas, bem-vindo a mais um vídeo do canal Asterisco de Histórias. Hoje falaremos sobre o pato mais famoso do mundo. Não é esse não, eu tô falando do Pato Donald. E apesar do protagonista do criador Walt Disney sempre for o Mickey, era o Pato Donald que sempre estava na linha de frente, com grandes episódios e vários desafios, entre eles a Segunda Guerra Mundial. Talvez pela sua personalidade, cheio de virtudes e defeitos, ele se tornava um personagem mais humano e conseguia circular mais fácil entre nós. Mas já que Pato não dá like, o negócio é vocês me ajudarem daí. Afinal, vocês não têm ideia de como isso ajuda o canal a trazer para vocês histórias cada vez melhores e mais criativas. Sendo assim, sentido e vamos em frente. Para começar, uma pincelada rápida do momento que aconteceram esses desenhos do Donald. Afinal, essas histórias não caíram de paraquedas. Nos anos 40, a Disney ainda engatinhava com suas histórias. Branca de Neve, primeiro longa dos estúdios, e Pinóquio eram recentes sucessos, mas tem uma coisa essencial nessa história. Guerras fecham cinemas e instalam crises. Walt Disney não vendia armas, vendia sonhos, e isso naquele momento não dava lucro. Então, para seu estúdio sobreviver e também para defender seu país de alguma forma, ele resolveu fazer propagandas de incentivo financeiro à guerra para Estados Unidos e Canadá. Lógico que Walt Disney era contra Hitler, e ele era o grande vilão mundial, além de seus companheiros do eixo, formados pelos países Alemanha, Itália e Japão. E isso é mostrado na nossa primeira história de hoje, Der Führer's, que significa o rosto do líder, lançado no dia 1º de janeiro de 1943. Esse desenho apresenta uma visão demonizada da Alemanha nazista, com o Pato Donald fazendo parte dela. Na guerra não há preguiça, e Donald é tirado da cama rapidamente, espetado por uma baioneta por uma banda militar. Entre os participantes, temos Mussolini no bumbo. Enfim, Donald mostra bem a situação que um soldado convivia nessa guerra. Com uma falta de comida, extrato de bacon e ovos, imaginem que sonho. Além de um pão tão duro que era necessário uma serra para poder comer. Tempo é o que menos ele tinha, assim como eles, todos tinham que reverenciar Hitler o tempo todo na Nazilândia, local citado na canção. Donald é levado a uma fábrica para trabalhar. Sua jornada não era fácil, eram 48 horas diárias trabalhando, armando bombas e acessórios de guerra. Férias são pagas pelo governo, mas indecentes, com apenas um banner dos Alpes descendo por poucos segundos e mesmo assim fazendo exercícios e reverenciando Hitler. Aliás, uma das partes mais engraçadas do desenho é exatamente o momento dele trabalhando e tendo que parar para reverenciar e fazer a saudação do ditador nazista. Du say Schweinhund! Heil Hitler! Agora, preste atenção nessa sequência de imagens. Donald trabalha sem parar e fazendo mais ou menos a mesma coisa, sendo pressionado o tempo todo para manter seu rendimento. Se você não sabe onde os estúdios pegaram essa referência, o asterisco ajuda. Isso tem a ver com o filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, uma crítica extremamente bem feita e histórica sobre o trabalho que as pessoas exerciam naquela época. E aproveitando esse gancho, foi possível mostrar Donald entrando num estado de nervos e enlouquecendo de vez. Para sua sorte, ele acorda na sua cama com um pijama bem patriota e quando fará a saudação a Hitler, descobre que aquela sombra pertencia à Estátua da Liberdade. Então o alívio toma conta e ele agradece por ser um cidadão norte-americano.
A história é realmente muito bem feita. Ganhou inclusive o Oscar de melhor curta de animação e foi motivo de orgulho por isso. Mas então, por que os estúdios fazem questão de esquecer esse sucesso? Por que o Brasil nunca apresentou este episódio por aqui? O asterisco está aqui para esclarecer. Na verdade, os tempos são outros. Já existe inclusive uma Disney no Japão. Os tempos agora são de paz. Lógico que não seremos hipócritas. Existiram algumas guerras frias por aí. Mas não é o intuito da Disney agora. Então, para que ressuscitar uma história que apresenta um momento perturbador para seus países, companheiros, que fazem questão de esquecer aquilo? Faz sentido, não acham? Na Rússia mesmo, aconteceu um caso sobre isso que foi parar na justiça. Uma pessoa fez um upload, que significa trouxe um vídeo para a internet, desse desenho do Donald nazista. E ele sofreu um processo judicial que demorou 6 anos para ser concluído. A Rússia acreditava que nesse filme incitava-se o ódio, então eles haviam proibido no país. Não pode fazer isso comigo. Mas no final, o responsável pelo upload foi inocentado, pois afinal de contas o desenho não defende o nazismo, pelo contrário, ele é uma crítica ao extremismo. Hoje, a Rússia já não considera mais este desenho entre os banidos. Agora, o engraçado é que apesar de fazerem questão de esquecer e nunca exportar essa história, seja na TV ou no seu streaming, pelo menos de forma oficial, já que a internet rompe fronteiras. Tem outra história de Donald que passa tranquilamente no Brasil, talvez por ela não externar tantos males da guerra. É o desenho Comandante Pato, quando Donald é convocado para cumprir uma missão no território inimigo, dessa vez o Japão. Ah, meu Deus, me dê forças. Ele desce de paraquedas e tenta fazer tudo como o livro manda, mas não deu muito certo. Então, ele monta seu bote e parte para sua jornada no rio. Mas os inimigos estavam lá observando, prontos para acabar com aquela ameaça norte-americana. Só que uma singela crítica dos estúdios de Walt Disney poderia passar despercebida aqui, mas não no nosso canal, não é mesmo? No começo, um dos japoneses acaba tomando um tiro e um pede desculpas para o outro. Além disso, Donald acha que os tiros eram simplesmente mosquitos. Isso era uma observação velada aos japoneses, mostrando aos americanos que aqueles eram extremamente gentis, não sabiam lutar e suas armas eram ultrapassadas. Mal sabiam eles que alguns anos depois teríamos os kamikazes invadindo Pearl Harbor nos Estados Unidos. Por favor. Mas não é nosso objetivo aqui. Vamos continuar a história. Percebendo que estava prestes a participar de uma receita de pato assado, Donald tenta escapar de seus inimigos e, quando parecia ter conseguido, acaba se deparando com uma perigosa cachoeira. Ele tenta fugir dela, mas acaba sendo puxado. Só que seu bote se enrosca e a água acaba por encher seu bote como se fosse uma bexiga. E aí, qualquer coisa pontiaguda que a tocasse poderia ser seu fim. Assim, Donald sai correndo à frente de seu bote para evitar que ele explodisse. E olha, foram muitos perigos, até ele não conseguir evitar que uma árvore furasse seu bote e a água viesse atrás dele com toda a força. Mas quando ele viu que não teria mais como lutar por sua vida, entra em posição e se prepara para a morte certa. Está pronto. Mas como sempre, ele é salvo pelo acaso e de quebra consegue cumprir seu objetivo, destruir os aviões japoneses através da água jorrada pelo cânion. E termina a história dizendo ao pé da letra que agora estava tudo limpo, quer dizer, molhado. Basicamente, o que Donald quis dizer é missão cumprida. É impressionante perceber, numa época tão problemática como a guerra, a criatividade dos estúdios do Mickey. Desculpa, Donald. Apesar de não haverem inocentes, mas sim vítimas, uma coisa é certa. Walt Disney não é uma lenda à toa. Ele conseguia coisas impressionantes com seu talento artístico e empresarial. E após essa época difícil, que instalou uma crise no mundo das artes, eis que ressurge com novos clássicos, e o mundo e seus estúdios poderiam respirar novos ares, ares de paz. Pessoal, obrigado pela companhia, deixa seu comentário, não esquecem de se inscrever no canal, ainda temos muitas histórias boas para contar. Meu muito obrigado e até a próxima!